Oi, antes de começar o vídeo de hoje, eu quero lembrar a vocês que neste momento o Rio Grande do Sul está passando por uma tragédia climática horrível. Muitas cidades alagadas, muitas pessoas que perderam tudo, muitos animaizinhos desabrigados. Então, eu agradeço do fundo do coração a todos que querem colaborar aqui com o canal, mas o Rio Grande do Sul precisa mais. Então, eu quero combinar o seguinte com vocês. Se você tiver interesse em doar para mim, eu quero que você doe o dobro para o Rio Grande do Sul. Se você tiver R$4 na sua carteira, doa R$1 para mim, R$2 para o Rio Grande do Sul. Tem a relação das chaves Pix aqui embaixo para você ajudar o povo gaúcho. Minha chave Pix aqui embaixo na legenda, caso você queira me ajudar. E eu conto com vocês para que você beneficie tanto o pessoal do Rio Grande do Sul que está passando por essa tragédia, quanto auxiliar com o projeto do meu canal e com o meu sustento. Vamos pro vídeo. Imagina que você vai começar aí na escola, um dos momentos mais importantes da sua vida, um momento onde você vai aprender sobre o mundo, vai aprender o que você quer fazer pelo resto da sua vida. Só que, de repente, em determinado momento do tempo, o convívio com os colegas de classe vai decaindo, seus caminhos de ida e volta para casa começam a mudar sem nenhuma explicação aparente. Dependendo, você aparece machucado em casa, ainda com o uniforme da escola, e você explica que foi um acidente durante a aula de educação física. Você fica cada vez mais desmotivado em ir para a escola, começa a tirar notas ruins, as lições chegam incompletas no caderno e tudo que você quer fazer sempre que você chega da escola em casa é chorar. Sabe qual é o nome disso? É o bullying. Olá, mundo! Estou aqui, segundo vídeo especial das minhas férias. Por ironia do destino, esse vídeo vai sair no dia 21 de junho, um dia depois do meu aniversário de 36 anos. Olha que coisa! E eu tô aqui para recontar para vocês sobre o momento mais sombrio da minha vida, o bullying. Eu estava relutando se eu deveria falar de novo desse assunto, porque é difícil falar. Eu chego a ficar arrepiado quando eu penso que eu tenho que falar sobre bullying aqui para vocês no canal. No meu primeiro vídeo de anos atrás, eu não estava descrevendo minhas experiências a fundo com bullying. Eu estava falando de uma forma mais coletiva, porque naquela época eu falava de forma mais ampla sobre saúde mental. E hoje eu falo muito sobre o meu autismo, sobre a minha vida, sobre como eu revolvi com as coisas acontecendo comigo antes do meu diagnóstico. O jovem Fabrício Mendonça começou o ensino fundamental em 1995. Nos anos anteriores, o pequeno Fabrício estava no prezinho e desde aquela época os coleguinhas já o viam como uma criança diferente, como uma criança que não era igual a elas, como uma criança que tinha um comportamento diferente, que aos olhos dos outros era visto como estranho. Alguns até agrediam porque não suportavam ficar perto de mim. Tudo o que eu fazia ou falava era errado, era motivo de deboche, era motivo de riso, era motivo de discórdia. Eu nunca me senti inserido numa sociedade já na época do prezinho. E no ensino fundamental, quando as coisas caminhavam para se tornar mais sérias, eu achei que lá eu ia encontrar o meu lugar, que eu ia aprender com os meus colegas, que eu ia aprender com as professoras, que eu ia aprender várias coisas, que ia sair de lá um garoto mais entrosado. Mas não foi o que aconteceu. As pessoas, os meus coleguinhas, né, faixa etária de 6, 7 anos de idade, olhavam para mim, viam que eu era diferente, viam que eu não me comportava como uma criança normal. Eu mesmo nunca percebi que os meus comportamentos eram vistos pelas outras pessoas como um comportamento que não era normal. Eu tentava ser eu mesmo.
E além da escola, esse comportamento não era visto como normal dentro da minha casa, dentro da minha família. Minha mãe, meu pai, meus irmãos olhavam aquilo e falavam que esse Fabrício é estranho. E na escola, em especial, no entorno de pessoas que eu não conheço, nunca nem desenvolvi intimidade com nenhum deles, é que começaram as piadinhas. Você parece um anormal. Você parece um ET. Seu estranho, seu bebezão. O que você vai fazer? Vai chorar? Vai pedir pro colo da mãe? Hein? Bebezão, seu anormal. Esse era o tipo de coisa que eu escutava. É o tipo de coisa que deve ter influenciado, deve ter me deixado sequelas até hoje. Porque se você me perguntar agora, nesse momento, como foi que eu aprendi a lidar com bullying, eu vou responder para vocês que eu não lidei com bullying. Eu sobrevivi ao bullying. Junto do bullying, eu sobrevivi a um monte de outras adversidades até o dia em que o meu diagnóstico saiu, só quando eu fiz 18 anos de idade, lá em 2006. Eu mesmo não sabia explicar por que eu me comportava de determinado jeito. Eu só estava tentando ser eu mesmo, eu só estava tentando ser a pessoa que eu queria ser, a pessoa que a minha cabecinha queria que se comportasse e se desenvolvesse daquela maneira. Certas vezes, foram muitas, eu envolvia em brigas, porque eu não suportava certas provocações. Chegar para mim e falar, Fabrício, se você ignorar eles, eles vão parar de encher o seu saco. Não era assim que funcionava comigo. Porque, vamos relembrar, eu era uma pessoa diferente que não sabia que era diferente. A minha forma de sentir o mundo ao meu redor era diferente das demais. Então, eu queria que pelo menos uma dessas coisas sobrecarregando meu sistema sensorial parasse. E qual era a primeira coisa a mais persistente, a mais irritante, a que mais ecoava dentro da minha cabeça? Eram os valentões da escola. Eu gritava para eles parar, e quanto mais eu queria que eles parassem, mais eles continuavam. E quanto mais eles continuavam, mais enfurecido eu ficava. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu tomava advertência, quantas vezes eu chamado para a sala da coordenadora para poder conversar sobre algum comportamento inadequado que eu tive, muitas vezes causado por eu não saber quem eu era de verdade, por eu ser diferente sem saber que eu era diferente. Em determinado momento, lá para 1999, a coisa ficou tão insustentável, eu não aguentava mais frequentar a escola, que os meus pais decidiram me trocar de escola da quarta para a quinta série. E a princípio as coisas foram se ajeitando. Eu estava me achando, eu estava completando as tarefas de escola, eu estava fazendo as lições de casa. Só que bastou 6 meses para que tudo o que aconteceu na escola anterior se repetisse nessa nova escola, mudando somente os indivíduos responsáveis por isso. E as provocações eram dos níveis que eu exemplifiquei agora há pouco. Eram os mesmos xingamentos, as pessoas me fazendo insultos capacitistas antes mesmo desse conceito existir. Eram as pessoas me empurrando, me tocando, atirando bolas de papel, essas coisas que pode parecer pequena comparada a outros casos de bullying muito mais severos que os meus, me afetavam com a mesma gravidade, talvez pior. Porque cada um experimenta o bullying de uma forma diferente. O ideal é que ninguém experimentasse bullying, mas infelizmente acontece. É um mal persistente que só com base de muita educação familiar, muita consciência, muito respeito pela individualidade dos filhos e filhas, que os pais vão conseguir ali permitir que a pessoa se insira melhor na sociedade. E muito tempo sabendo sem saber o que eu tinha, qual era o meu diagnóstico, o que eu era de verdade, atrapalhou muito. Eu permaneci nessa escola até o término do ensino médio. E eu estava tão acostumado aos meus pais e meus irmãos falarem que eu era ruim na escola, me chamarem de burro, falarem que eu ia repetir de ano. Eu lembro que no terceiro ano do ensino médio, meus pais estavam tão convictos de que eu ia repetir de ano,
que eles me mandaram de volta na escola para poder saber quando ia ser a data da minha matrícula. E quando eu olhei no mural que eu tinha passado, a sensação que eu senti, perdoem pelo linguajar a partir dessa minutagem, a sensação que eu senti foi tão libertadora que eu queria mandar o planeta topar no olho do cu. Eu queria mandar qualquer pessoa que olhasse para mim pra puta que pariu. Eu, naquele momento, jurei, eu nunca mais piso numa escola de novo. Nunca mais. Não importa o quanto o meu pai e minha mãe me distratem desse ponto em diante, o quanto outros grupos sociais em que eu me insira me distratem daquele ponto em diante, eu nunca mais piso numa escola. Nunca mais. Óbvio que eu ainda tive que aturar a criação truculenta que meu pai queria impor em mim, isso já num período posterior ao diagnóstico, porque para o meu pai eu andava, falava, então não tinha nada de errado comigo. Isso eu também considero uma forma de bullying, porque o meu pai, ele tinha na cabeça que eu não passei de ano por mérito próprio. Foi a escola que me promoveu por conta do quanto eu sofri. Inclusive, uma das coisas que mais me machucou, eu passei 4 anos juntando dinheiro para comprar um videogame. Seria o meu primeiro videogame comprado com meu dinheiro próprio. Quando finalmente comprei esse videogame, passou uns meses e meu pai descascou o verbo para cima de mim, falando que eu não deveria ter comprado videogame, que eu deveria ter tirado a minha habilitação, que eu era um viciado, que eu era isso, que eu era aquilo. Eu só estava juntando dinheiro para comprar as coisas que eu queria. O ensinamento que ele mesmo me deu. Passa um tempo, quando eu começo a trabalhar no meu emprego atual, ele muda esse discurso dele, já que todos os filhos dele estavam trabalhando, e ele fala que nós não deveríamos esperar ele pedir dinheiro para a gente. A gente é que deveria dar dinheiro para ele de bom grado. Tipo, a gente que deveria sustentar ele. E isso me deixava mal. A consequência de tanto bullying, tanto na escola quanto na família, quanto em outros grupos sociais, eu sinto que eu sou uma pessoa meio amargurada e rabugenta por conta desse bullying. Eu não suportava nem que os meus primos encostassem em mim. Eu não suporto que as pessoas me cobrem. Eu não suporto que as pessoas fiquem cochichando, porque eu sempre vou pensar que elas estão falando alguma coisa negativa de mim. Estão sempre pensando ali numa maneira de me provocar, numa maneira de me ver nervoso. Consequência de eu trabalhar nessa marcenaria do meu pai, eu desenvolvi uma repulsa tremenda por levantar peso, por fazer esforço físico repetitivo. É uma coisa que eu definitivamente não suporto. E eu tenho até um pouco de trabalho em fazer ser respeitado pelas pessoas que me conhecem. Porque eu estava tentando ser a pessoa que eu nasci desse jeito, que eu sou, o que vocês estão vendo falar aqui agora. E o resto do mundo não deixava, o resto do mundo queria que eu me comportasse no mesmo padrão, sendo que a minha cabeça funcionava de um modo diferente. Como é que eu ia explicar antes do meu diagnóstico que eu não suportava comer queijo, que eu tampava os ouvidos sempre que escutava um barulho muito forte, que eu gostava muito de ser recluso, que eu gostava de ver no meu mundinho, no meu canto, jogando ali o meu videogame, e o quanto eu não suportava que me tentassem puxar a força para a realidade deles. Eu não suportava que me tirassem o meu sossego, a minha paz, perturbassem o meu espaço. Tanto que uma alegria que a minha mãe faz questão de compartilhar com todo mundo é que eu consegui me tornar uma pessoa independente, apesar de tudo. Apesar de todo o sofrimento que eu tive, o bullying, convívio familiar, interação em outros grupos sociais do qual eu fiz parte, a maior felicidade que eu dei para minha mãe foi eu morar sozinho e conseguir ser independente, conseguir ter todas essas coisas aqui. E chega a ser comovente ter que vir aqui falar para vocês. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do vídeo do dia 7, os 2 especiais que eu gravei durante o meu período de férias aqui para você assistir. Assim, são vídeos que eu falo de coisas bem íntimas de mim, que eu me abro de coisas
que eu vivi, que foram muito sofridas para mim no meu período anterior ao meu diagnóstico de autismo e que eu quero desejar para o máximo de pessoas, especialmente pais novatos, crianças e pré-adolescentes que estão assistindo esse vídeo, que corram atrás de diagnóstico. Se vocês tiverem suspeitas, procure uma assistência psicológica, um tratamento especializado, uma escola adaptada às necessidades que todo autista tem. Eu tive as minhas e nunca tive nada, nenhum apoio, nenhum suporte para que eu pudesse ter um rendimento escolar melhor, para que eu não saísse de lá com notas ruins. Inclusive, uma das coisas que eu sempre achei que eu teria trabalho de explicar para os outros é que eu era uma pessoa inteligente. Não, as pessoas olham para mim e veem que eu sou uma pessoa inteligente, apesar do meu desempenho escolar, apesar de ter muita gente dentro da minha própria casa me xingando de burro. É o meu maior orgulho. Se inscreva no canal. Em julho nós voltaremos com a nossa programação normal, um vídeo a cada 14 dias. Me siga aqui nas minhas redes sociais para vocês acompanharem esse finalzinho de férias. Se você tiver um bom coração e se sensibilizou com toda a minha história nesses últimos 2 vídeos, considere fazer uma doação aqui pro Pix. E lembre-se, se você doar alguma coisa para mim, doe o dobro pro Rio Grande do Sul, que eles também estão precisando mais do que eu, beleza? A gente se vê em julho. Até a próxima.